eu não me perder. Bom, nós havíamos parado ali naquele momento em que o Horácio questiona a questão dos gêneros literários e do lugar que lhes cabe em relação ao tom. Tá? Depois a gente falou sobre a noção de beleza e eu falei como, em alguma medida, há uma antecipação de uma perspectiva da recepção em face ao efeito de belo. Vamos lembrar do comentário da colega Ruth aqui no chat, né? Ela perguntou se há uma pressuposição do efeito catártico, né? Ou seja, o belo ele está nessa relação também para com o efeito que ele gera nos seus leitores ou no seu público, né? Lembrem-se que a gente está falando de poética em termos de um momento histórico em que literatura não existe nos mesmos termos que nós conhecemos hoje e que a poética está arregimentada em termos da retórica até o século XVII, né? Então, a boa poesia, ela estava conectada à ideia do belo discurso, daquele discurso que é eficiente, que comunica algo, que edifica, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso agora nessa nossa retomada? É muito comum que nós estudemos como literatura textos até o século XVII que não são a prioristicamente literários, né? Então, muitos de vocês certamente já se perguntaram por que a gente estuda a Carta divulga o descobrimento do Brasil como um texto da literatura brasileira, ou por que eu me refiro aos sermões do padre Antônio Vieira como um texto de literatura brasileira e portuguesa, né? O procedimento que acontece a partir da modernidade é de desfuncionalização desses textos, né? Lhes é retirada a função a priorística, que era uma função de ordem pragmática, né? Esses textos tinham uma função prática no mundo, comunicativa, lhes são retiradas essas funções do a priori, e esses textos são tomados como obras de arte, né? Então, quando a gente lê a Carta do Caminha como literatura, ela não serve para comunicar nada a ninguém, né? Nós não somos el rei, nós não estamos sendo comunicados do descobrimento do Brasil, né? Nós estamos lendo ela como um texto autotélico, né? Cuja função se volta para dentro dele mesmo. A carta, a prioristicamente, é uma forma composicional comunicacional, né? Ela tem um telos fora dela, ela tem uma função pragmática no mundo, né? A carta é um dispositivo de comunicação. A Carta do Descobrimento é um dispositivo de comunicação entre, né, o colonizador que chega na Terra Nova e a sede do reino, né? Entretanto, quando nós a lemos, ela já perdeu essa função comunicacional. A mesma coisa com o Sermão do Vieira. Eu não estudo os sermões do Vieira em literatura para catequizar ninguém. Eu estudo ele como um dispositivo retórico, que tem uma organização, que visa um convencimento, que é composto de imagens metafóricas e assim por diante, né? Do século XVIII para cá, a gente já tem a emergência dessa ideia de arte e de literatura como um objeto relativamente autônomo, autotélico, e que é produzido cada vez mais com a consciência de ser esse objeto estético, né? Vejam, não é que essa consciência não existia antes, é que em termos de estrutura social, esse dispositivo da arte, ele ocupava outros lugares, né? E a ideia de arte, como nós nos referimos a ela hoje, ela é moderna. Bom, ainda desenvolvendo o que o Horácio dispõe ali na página 58, vamos retomar no parágrafo que se inicia no final da página 58, quando o Horácio diz o seguinte: deve-se ou seguir a tradição ou criar caracteres coerentes consigo. Vejam que quando ele fala em coerentes, ele está se remetendo a algo parecido com a ideia de verossimilhança, né? Então, ou o artista imita
as formas da tradição ou ele dialoga com elas de modo coerente, né? O questionamento que eu fiz no momento anterior da aula para vocês será que em termos horacianos, o que os dadaístas fazem de negar a tradição da pintura, por exemplo, é ser coerente com a tradição? A negação da tradição era um valor para o Horácio? Acho que com certa segurança a gente pode dizer que não, né? Quer dizer, esses valores de deformação, de negação, de destruição, parece-me, e eu posso estar enganado, mas parece-me que são valores modernos, porque eles são muito adequados à lógica do capital, né? Essa lógica se dava de uma forma diferente antes do século XVIII, em termos de cultura, né? Os processos, ainda que às vezes de assimilação de culturas, se a gente pensar no modelo grego de expansão, ele estava muito mais em substituição cultural do que assimilação cultural, né? Pensem na conquista em geral de territórios pelos gregos, né? Quer dizer, se o território fosse ficar com eles, eles iam matar os homens e utilizar o corpo feminino para reprodução e a partir dali aquela população se tornaria grega, né? E se aquele território não fosse ficar com eles, eles jogavam sal na terra para torná-la infértil, né? Quer dizer, eu não tenho e ninguém mais vai ter. Ou seja, na sua estrutura já existe um processo de destruição, mas não nos mesmos termos que vão ser implementados na lógica do capital na criação artística. Por quê? Nos termos da antiguidade, o que tinha valor era o que eles criavam. Qualquer coisa que era diferente dessa criação no seio dessa população não era considerado, né? Era bárbaro. Quer dizer, você sequer prestava atenção nessa produção, ela não tinha sentido, porque a diferença não fazia parte desse escopo. A diferença passa a fazer parte nos processos de reviravoltas que a gente vai ter nos modos de administração, que vão se chamar de democráticos também, ao modo grego, mas vão ser muito mais abrangentes em termos populacionais quando a gente chega no século XVIII, né? Isso porque a gente está falando de quem era considerado cidadão ou não. E estamos sempre falando de uma perspectiva que é sectária, né? Ela tende a ser masculina, né? Então, se a gente pensar em termos de lugar da mulher na sociedade, o voto feminino vai ser conquistado só no século XX. Outros direitos das mulheres ainda estão por ser conquistados, né? Assim também como dos sujeitos escravizados. No nosso caso, especialmente negros, né, que foram traficados pelos brancos ou por populações hegemônicas em África por o Brasil, ou no caso dos indígenas que foram, dos povos originários que foram ou passaram por uma lógica de genocídio, né, foram sumariamente eliminados, ou passaram por processos de assimilação cultural, né, tiveram sua própria cultura apagada em prol da cultura do colonizador. A gente sempre precisa ficar lembrando desses poréns, né, e dessas limitações, uma vez que esses discursos tendem a apagar essas diferenças, né, eles não consideram essas diferenças. Bem, então, o Horácio diz ali adiante, deve-se ou seguir a tradição ou criar caracteres coerentes consigo. Se o escritor reedita o celebrado Aquiles, que este seja estreno, irascível, inexorável, impetuoso. Declare que as leis não foram feitas para ele e tudo entregue à decisão das armas. Né? Quer dizer, você tem que ser coerente com o caráter do Aquiles se você for seguir a lógica de um herói como ele. No que tange a Medeia, será feroz e indomável. Ino, chorosa. Quer dizer, se você vai seguir a tradição ou modificá-la, você precisa ser coerente com ela na visão do Horácio, né? Você não pode criar... é como se a gente não pudesse falar de um Aquiles que fosse
pacífico, ignorante, né? Porque Aquiles não era isso. Então, não seria coerente representar esse modelo, senão pela lógica da qual esse modelo se estabeleceu na tradição. E ele continua, né? Orestes, sorumbático, etc. Daí ele termina. Quando se experimenta assunto nunca testado em cena, que seria uma inovação, entre aspas, né? Quando se ousa criar personagem nova, conserve-se ela até o fim, tal como surgiu de começo, fiel a si mesma. Aí aqui o Horácio volta para o princípio da verossimilhança do Aristóteles. Né? Vejam, ele não tem problema com a, entre aspas, inovação, né, de um novo caráter na cena, desde que ela seja coerente com ela mesma. Então, se a personagem vai ser lunática, ela tem que ser lunática do começo ao fim. Ela não pode se transformar em outra coisa que não ela mesma. Vocês podem perceber que isso nos leva, em termos da narrativa, por exemplo, a pensar personagens que são tipologicamente planos, né? A gente não está falando de termos de personagens complexas que possam passar por formação ou deformação do seu caráter. Isso é uma diferença de valores em relação à modernidade, né? Na narrativa da modernidade, personagens complexas são supervalorizadas em relação a personagens de caráter plano. Quer dizer, um modelo muda aqui em relação à modernidade, né? Veja, não o princípio verossimilhante, porque o personagem ainda tem que ser coerente com a sua própria história, com a sua própria constituição, mas os valores dele podem se transformar. Para o Horácio, isso não era plausível ainda. Né? Para o Horácio, o personagem tinha que terminar da mesma forma como ele começou. Isso, para ele, era verossimilhança. Para nós, a verossimilhança muda em termos do seu contexto, para nós, modernamente. Né? Por quê? Porque, para nós, a gente não... Olha só isso, não sei se isso faz sentido, me ocorreu agora. Se a nossa sociedade moderna muda e cria a ilusão de que o sujeito é livre e, portanto, ele teria mobilidade social de acordo com o seu empenho no trabalho, que isso é um dos valores que o capitalismo desenvolve, né? Se você trabalhar muito, você consegue ascender socialmente. É uma das ilusões do capital. Ou seja, nós modificamos o modelo da sociedade que estava organizado em castas, né? Quer dizer, o nobre nascia nobre, morria nobre. O clero se constituía por um dom, e a plebe era plebe porque nascia plebe e ia ficar plebe, né? Não podia ascender socialmente. Na sociedade do capital, os personagens podem se transformar, eles podem ascender socialmente, eles podem se modificar. Antes da lógica do capital, os estamentos sociais eram rígidos. Por isso que as personagens deveriam ser planas, porque não seria verossimilhante uma personagem que se transformasse, né? Não seria interessante, não seria verossimilhante e sequer politicamente interessante, né? Porque senão seria algo anárquico. Você ter uma personagem que pudesse se tornar mais complexa ou coisa do tipo. Na ordem da lógica moderna, que é a lógica do capital, é o contrário, né? As personagens alimentam a esperança de transformação. Vejam que além da emergência do romance como forma literária de expressão dessa individualidade, uma forma específica de romance vai ser muito importante, que é o chamado romance de formação. Justamente esse romance em que se acompanha o desenvolvimento do caráter e da personalidade do sujeito. Ele precisa se transformar para estar de acordo com a forma romanesca, moderna. Mas ele não pode ser tipológico, ele não pode ser o mesmo do começo ao fim. Vejam, então, que as formas de ser fiel a si mesmo, para usar a frase que o Horácio usa no final do parágrafo 59, elas mudam em relação ao contexto. Ser fiel a si mesmo na antiguidade clássica era se manter o mesmo. Ser fiel a si mesmo na lógica da verossimilhança moderna é ser complexo e se transformar. Então, houve uma transformação de contexto, ainda que o princípio da verossimilhança se mantenha de alguma forma.
Agora, a gente vai pensar, por exemplo, nos romances que o Beckett escreveu, como o Malone Morre e outros daquele momento de produção. Tem um escritor brasileiro que escreve um romance que tem essa pegada, eu não sei, eu não vou saber dizer o nome dele agora para vocês. O romance se chama A Passagem Tensa dos Corpos. Ele parece muito com o Beckett nessa construção. Você não tem um corpo que narra, você só tem uma voz e essa voz não tem corpo. Ou esse corpo ele é parcial, são partes. Não é uma unidade, né? Não tem um corpo como um só, como uma totalidade. É preciso que a gente elabore se nesses textos essa fragmentação do corpo e permanência de uma voz ainda está agindo de acordo com princípios de verossimilhança. Eu vou dizer que nos textos bem realizados, sim. Né? Por quê? Porque eles estão propondo, a gente já está falando de uma literatura que se propõe como jogo, que não se quer ilusão em relação a um modelo realista. Né? Então, quando você lê o Beckett, tanto na dramaturgia quanto na narrativa, ele é um escritor cujos narradores ou cujas peças dramáticas não se propõem a impor como a realidade, como acontecia num modelo, sei lá, do Eça de Queiroz, né, no realismo português, em que a literatura estava se propondo como se fosse um espelho do real. No Beckett isso já não é mais possível. E é óbvio, né? Já passamos pelo impacto da Primeira e Segunda Guerras. Então, o mundo já mudou, e mudou em termos das suas representações também. É por isso que é preciso que a gente se atente para não confundir a verossimilhança com uma teoria do espelho. Né? Quando falamos em verossimilhança, estamos pensando em uma lógica concatenada internamente na composição artística e que ela cria um efeito de verdade dentro dos parâmetros que a obra de arte coloca para si mesma, e não em relação ao mundo empírico que possa impor relações para com ela. Né? Isso é importante sempre de deixar claro, porque senão a gente corre o risco de submeter a obra de arte literária, ou a obra de arte como um todo, à realidade empírica. Isso é muito comum de acontecer, vários de vocês são professores e lidam com isso cotidianamente, por meio de dois discursos que se propagam muito comumente no senso comum. O primeiro isso aí não é verdade. Às vezes as pessoas reagem assim aos textos literários, né? Isso aí não é verdade. Vejam, o nosso trabalho é justamente dizer que elas estão certas, que isso não é verdade, mas não porque deveria ser, e sim porque a arte não está sujeita ao domínio da verdade, porque a verdade dialeticamente corresponde à mentira, e nós não estamos nesse domínio platônico de uma verdade essencial versus uma ilusão das aparências. E a segunda coisa que acontece muito comumente no argumento dos leitores, em geral, é a coisa, eu acho que é um argumento bastante ingênuo. A vida já é tão difícil, para que eu vou ler literatura com essas coisas horrorosas? Isso também é bastante comum nos leitores, né? Naquele leitor que... E veja, não é um problema procurar uma literatura que seja agradável aos olhos e aos ouvidos. O nosso problema está na educação estética desses sujeitos que não entendem que as paixões, para falar um termo semiótico, ou que os humores, para falar um termo filosófico, elas não são apenas de ordem do bem cristão. Né? Quer dizer, não é... Vejam como os valores gregos, que não eram cristãos, né, da verdade, do belo e do bem, eles se cristianizam
né? Eles são absorvidos pelo Ocidente, eles são cristianizados por uma visão de mundo que divide o mundo entre o bem e o mal. Isso é bastante, eu estou superficializando totalmente isso, tá, gente? Não, é óbvio que isso não se dá dessa forma na história da humanidade. Mas é que a gente tem que lembrar que lá no Platão, o mal era a ausência do bem, simplesmente, né? O mal não existia enquanto essência, em termos platônicos. Existia o bem e aquilo que não correspondia ao bem. Existia o justo e o contrário do justo, que era o injusto. Mas essa recepção vai acontecer e vai ser contaminada por uma visão de mundo que vai moldar uma ideia de bem e de belo, algo paradisíaca, né? Por isso que eu digo cristã, como se fosse um lugar ideal, bom, bonito. Isso tende a se massificar em alguma medida e acaba se mantendo no discurso de vários leitores que dizem que não querem enxergar obras de arte violentas. Vejam como isso é interessante. Quando as pessoas se deparam com literatura que represente o horror e a violência, elas falam isso. Mas essas mesmas pessoas dificilmente dizem isso em relação aos videogames ou aos filmes de ação que elas assistem. A gente também tem aí uma questão de mediatização, né? Ou seja, estamos falando dos meios pelo qual as obras de arte se constroem, né? A literatura acabou sendo contaminada por uma pecha de ser algo chato, desagradável, ou quando trata de assuntos demasiadamente humanos e, portanto, também horrorosos, doloridos e violentos, ela tende a ser rechaçada, né? Esse tipo de pauperização da literatura, se a gente fosse falar em termos da experiência, na crítica que os frankfurtianos fazem à indústria cultural, corresponderia aos bens culturais responder a um empobrecimento da experiência humana, né? Ou seja, não é mais possível elaborar a experiência em termos totais, ela tende à fragmentação, a se fragilizar e a se pauperizar. E uma parte da indústria cultural se especializaria em corresponder com bens culturais que atendessem a esse anseio empobrecido dos sujeitos, né? Por isso que uma certa literatura se resignaria ao final feliz, por exemplo. Veja, não se como a gente está falando em termos não essencialistas, não tem problema o texto literário ser belo. O problema é a nossa visão de belo ser reduzida àquilo que é agradável no sentido positivo, né? E vocês podem perceber que desde o Aristóteles, mas isso não vai encontrar eco necessariamente no Horácio nem no Longino, mas já estava no Aristóteles esse princípio, as paixões, elas também se dão pelo horror. Lembrem-se que um dos modelos principais do Aristóteles é a tragédia que deve causar temor, né? Ela não deve, o tipo de gozo, o tipo de fruição, de prazer do qual nós estamos falando, e que é o prazer do qual o Barthes fala no Prazer do Texto, não é o prazer no sentido ordinário do senso comum, apenas no sentido daquilo que é desagradável. Desculpa, que é agradável. É o prazer no sentido freudiano, né, de que faz parte do prazer o desprazer. Então, a fruição literária e artística também se daria pelo incômodo, pela náusea, pelo nojo, pelo tédio, por sentimentos que não são considerados positivos normalmente. Bom, por que falei sobre tudo isso? Porque adiante, o Horácio vai falar sobre a plateia, mais uma vez, no final da página 59. E ele diz o seguinte sobre a recepção das obras: ouça você o que desejo eu e comigo o povo. Se quer que a plateia aplauda e espere sentada a descida do pano, até o ator pedir, aplaude. Cumpre observar os hábitos de cada idade, dar a caracteres e anos mudáveis o aspecto que lhes convém. Uma criança capaz de falar,
que imprime no chão a marca de passos seguros, anseia brincar com seus iguais. Sem motivo, se encoleriza e se acalma. Muda de uma hora para outra. Vocês vejam que ele está falando da recepção, né? Da adequação dos gêneros e dos seus respectivos tons a quem se fala. Afastado, finalmente, o seu aio, um moço ainda imberbe se deleita com os cavalos, com os cães, com o gramado a céu aberto do campo de Marte. Molda-se como cera ao vício, áspero às advertências, moroso em prover as necessidades, pródigo de dinheiro. Vocês devem ter percebido que o texto do Horácio é bastante adjetivo, né? Ele costuma qualificar todos os termos, e é assim que, como eu disse a vocês antes, ele está criando um sistema de valores mais específico do que o que o Aristóteles tinha feito. No finalzinho desse período, desse parágrafo, ele vai dizer o seguinte, as 4 últimas linhas do parágrafo que está no topo da página 60. Não se atribua a um jovem o quinhão da velhice, nem a um menino o de um adulto. A personagem manterá sempre o feitio próprio e conveniente a cada quadra da vida. Ou seja, assim como ao público corresponde uma adequação daquilo que ele espera, como a criança que espera brincar com outras da sua idade, a personagem deve se constituir de modo coerente com a sua idade, por exemplo. Ele está falando aqui da personalidade de cada um e do quinhão que carrega. E ele continua. As ações ou se representam em cena ou se narram. E é aqui que ele vai detonar o Homero. Quando recebidas pelos ouvidos, causam emoção mais fraca do que quando apresentadas à fidelidade dos olhos. O espectador, mesmo as testemunha. Contudo, não se mostrem em cenas ações que convém se passem dentro e furtem-se muitas aos olhos, para as relatar logo mais uma testemunha eloquente. Não vá Medeia trucidar os filhos à vista do público, nem o abominável Atreu cozer vísceras humanas, nem se transmudará Prócne em ave ou Cádmo em serpente diante de todos. Descreio e abomino tudo que for mostrado assim. Primeiro, ele cria uma hierarquia entre aquilo que, em teoria narratológica, a gente diferencia entre o showing, que é o mostrar, e o telling, que é o contar. Né? Nos termos horacianos, é mais importante mostrar, é mais relevante, é mais impactante do que narrar. Isso a gente já encontrava indiretamente no Aristóteles, quando ele dizia que entre a tragédia e a epopeia, a tragédia ainda era superior, porque a tragédia é dramática, ela é direta, ela mostra. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamaria atenção aqui. Agora, o segundo é como ele repete, reitera, e é muito mais específico em relação ao decoro da cena. Né? Ele não quer que se mostrem, assim como Aristóteles também demonstra os seus valores quando fala do decoro, o Horácio não quer ver transformações, não quer ver viscerações, não quer violência sendo encenada, nem narrada. Né? Então, aqui a gente tem, no sistema de valoração, uma convergência, olha lá, Isabela, entre o Horácio e o Aristóteles. No que diz respeito ao decoro, na composição da cena, ambos têm uma limitação em relação àquilo que é mostrado. O decoro é uma das coisas que mais muda ao longo do tempo. Né? Vejam vocês, se a gente pegar o Horácio da forma como ele está dizendo aqui, ou Aristóteles, e mostrasse para eles um filme do Lars von Trier, por exemplo, eles cairiam duro no chão, né? Porque a violência está mostrada ali claramente, poeticamente, entusiasticamente. Isso não poderia ser mostrado no teatro. Mas é óbvio que a minha comparação é infeliz e injusta, porque o cinema se dá em condições de criação muito diferentes da do teatro grego, né? Até por uma disposição
técnica, você tem no cinema artifícios de composição, de verossimilhança, que são diferentes do teatro. Veja, mesmo que o teatro, entre aspas, convencional, teatro da cena, que se dá no palco ao vivo, ele tente elaborar cenas violentas, ele também tem uma limitação técnica para criar a ilusão da representação. Né? Então, você pode criar a morte, você pode criar o sangue fictício, mas há um limite naquela representação também. O cinema quase não tem limites nesse sentido, né? Uma vez que ele dispõe de meios técnicos para nos levar para dentro do corpo humano de formas bastante elaboradas. Veja, eu não estou dizendo que o teatro não pode fazer isso. Só estou dizendo que, em termos de dispositivos técnicos dispositivos à disposição, desculpa, ali, à disposição para a composição, o cinema tem isso em vantagem em relação às artes da cena ao vivo. Né? Isabela perguntou se eles dois, então, estão divergindo da proposição do Nietzsche sobre a criação. Se você estiver levando em conta aqui a noção que o Nietzsche pega de redirecionar, quando ele compara o Aristóteles com o Santo Agostinho, sim, eles estão agindo de modo divergente. O que isso quer dizer, né? O humano aristotélico não se pode expressar de forma negativa. Negativa no sentido filosófico, não no sentido de bem ou mal. Enquanto no Nietzsche, justamente o ato criativo precisa expressar o humano na sua negatividade. É por isso que, nos termos da filosofia do Nietzsche, você está simultaneamente aquém e além da própria metafísica. Isso permitiria à arte, Isa, criar absolutamente tudo, porque ela não está restrita aos meios materiais que a suportam. Enquanto nas poéticas da antiguidade, ela estava restrita, mas ela estava restrita porque os meios materiais correspondiam às representações ideais. No Nietzsche não existe mais plano das ideias, né? Então você não tem como estar limitado em nada. Aquilo que era extremamente suspeito e maravilhoso, como o Felipe lembrou da frase do Schlegel, para o Nietzsche não faz sentido, né? Uma vez que a divindade não existe senão como criação humana linguística, né? Simbólica. Então, não tem limite de representação. Nada seria fantástico nesse sentido. Né? Nada é extraordinário, porque tudo é inventado, inclusive a nossa própria existência. Você queria perguntar? Pode falar. Não, era mais ou menos isso. Então, eu posso falar que, no perspectiva tanto aristotélica quanto horaciana, o princípio de verdade se assemelha mais ao do Platão do que o Nietzsche, por exemplo. Porque o Nietzsche vai no caminho, indubitavelmente, o sim foi tipo, porque no sentido das representações artísticas, eu não sei te falar se isso equivaleria a toda a proposição filosófica, porque eu não sou filósofo. Mas no sentido das representações artísticas, essa filosofia negativa que vai se elaborando em autores como o Schopenhauer, o Nietzsche, e vai chegar em termos diferentes, mas nessa tradição, aos frankfurtianos, como o Adorno, na dialética negativa, ela se coloca de modo totalmente oposto à metafísica elaborada pelo Platão. Essas filosofias, elas desessencializam a existência, né? A existência dada pela contingência.
não por uma Eu, divindade. eu sempre caminho pelo princípio mais ou menos da verdade, que por exemplo, eu entendo que tanto o Aristóteles quanto Platão, quanto o Horácio entendem uma verdade como algo existente nesse planeta, e aí o Nietzsche vira pra gente e fala, cara, não, você Isso, é tudo inventado, aceita que é inventado e tá tudo bem. isso, Eu isso. seria Se mais ou for menos para nesse falar caminho. com palavras mais diretas, é basicamente isso. Né? A Então, tradição da antiguidade, e ela vai estar até no Boalô, ela está preocupada ainda com um mundo ideal, literalmente, né? O mundo das ideias. O Nietzsche chega e começa a colocar, quer dizer, não ele, né? Mas ele principalmente, eles começam a colocar abaixo esses essencialismos. E isso me leva a ter que elaborar uma outra coisa importante, a partir da sua pergunta. É muito comum a gente falar do caráter idealista do romântico, né, do romantismo, especialmente do romantismo alemão. A gente tem que lembrar que uma das preocupações dos românticos, desde o princípio, foi reabilitar a cultura antiga. Então, eles, de alguma forma, são contaminados pela visão de mundo platônica, mas essa visão de mundo platônica, ela é adaptada às contingências do mundo moderno. Então, você tem uma espécie de decalque de valores que se transpõem de lugar. Eles saem do essencialismo de uma divindade superior e eles passam para um essencialismo da individualidade, que é a dimensão do espírito. Aí você já não está falando mais. Veja como o essencialismo mudou. Ele não está mais na divindade superior, como Platão estava crendo, que tinha acesso direto ao plano das ideias. Você já está falando do espírito, e o espírito é humano, ele não é divino. Ele tem conexão com uma noção de divindade, mas ele não é a divindade, né? Ela não está num outro plano, ela está num plano humano. Isso vem sendo elaborado na tradição filosófica alemã com muita força, né? E é por isso que o romantismo alemão, falando de uma coisa que eu nem sou especialista, mas acho que não estou falando muita besteira, não. Mas ele tem uma tendência muito filosófica. Quando você pega os romances alemães românticos, você pode ver que a elaboração do mundo tende a uma filosofia da existência, em tudo. Se você pegar, vou usar o que eu mais gosto, que é mais próximo de nós, que é o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. O Goethe é um homem erudito, escreve um tratado sobre botânica, é um filósofo e escreve um romance epistolar na qual a manipulação do narratário se dá, obviamente, pela escolha da carta, mas você pode perceber que muito pouco acontece com o personagem. A elaboração, ela se dá muito mais no discurso, na palavra e, obviamente, no pensamento, porque a carta é uma expressão desse pensamento individual, mas ele não narra muito bem os acontecimentos da vida. Ele narra a sua percepção dos acontecimentos da vida, né? Seria interessante, ainda que anacronicamente, fazer uma leitura fenomenológica do romantismo alemão, porque ainda que a fenomenologia venha a se desenvolver com mais força somente depois, ali no início do século XX, as personagens românticas do Goethe, elas são extremamente perceptivas, de dentro para fora, né? Então, se a gente pegar a fenomenologia do Russell, do Bachelard ou do Merleau-Ponty, ela ilumina bastante um modo de enxergar essas personagens, especialmente na sua relação com a natureza. Por isso que o vetor muda, né? Por isso que ele é de dentro para fora, da expressão do espírito para a materialidade mundana, e por isso que a gente não está mais falando
de um platonismo, mas de um neoplatonismo. Por que mudou? Né? Ainda é platônico, mas muda a concepção do que ocupa o mundo das ideias. Não é mais a divindade, mas o espírito. E o espírito já foi impactado, em termos históricos, pela concepção humanista. Né? Então, você já teve um impacto na humanidade do humanismo, do renascimento, a mudança do modelo teocêntrico para uma lógica antropocêntrica. Você já teve um impacto, sei lá, do Galileu. O céu já está o sol já está no lugar onde ele está. Você percebe como não dá mais para ser platônico estricto sensu, né? Por isso que eu disse que, em termos de criação artística, haveria, então, esse decalque do platonismo no modelo que está sendo gestado ali pelos românticos. Né? Os românticos não se viam como românticos, isso é importante também da gente lembrar. Né? A atribuição, não só do nome, mas dessa adequação a uma tipologia que a gente faz, ela sempre se dá a posteriori, especialmente quando a gente fala de literatura. Não é à toa que, como manifestação artística, ele é extremamente convulsionado, né? É isso que a gente vai perceber agora na transição entre as poéticas clássicas e os pensamentos de um caminhante solitário do Rousseau. Aquele mundo homogêneo, ele vai se convulsionar desde dentro, né? Então, vocês vão perceber quando a gente for lendo as poéticas do romantismo que elas são muito pouco parecidas e elas têm preocupações muito diferentes entre si. Posso adiantar algumas coisas que vão nos interessar. Enquanto o romantismo alemão tem essa verve filosófica de elaboração da linguagem e da existência muito forte, vocês vão perceber que o romantismo inglês tende a uma suspeição pragmática do mundo. Então, a gente vai ter os romances de mistério, a gente vai ter uma elaboração de aventuras, o romance de aventura vai ter mais fôlego. Quando a gente chega nos Estados Unidos, o romantismo inglês vai ser dominado pela imagem do Poe, então já é um romantismo sobrenatural, ele está preocupado em explicar a existência por meio daquilo que é inexplicável. Olha como isso vai se desdobrando, né? E vai se desdobrar, creio eu, no realismo, contraditoriamente, né? Quer dizer, a gente tende naturalmente ao impacto que a visão de mundo romântica vai ganhando em termos globais, né, nas literaturas nacionais, e o ápice dela vai ser colocar os pés no chão, se propor idealisticamente como um espelho da realidade, e é aí que hoje em dia a gente consegue perceber o quanto os escritores realistas, e a gente já está falando ali da segunda metade do século XIX, então as coisas também foram compactadas no tempo, né? Eles são ingênuos, né? Se você lê o prefácio lá do Essa aos Maias, eles querem fazer um retrato dos costumes, eles querem expor a sociedade como ela é. Nós sabemos hoje em dia que não dá, né? É óbvio que se eu estou elaborando uma ideia de que a gente ainda vive em algum tipo de reverberação romântica, eu não posso me furtar de fazer autocrítica que isso também é ilusão de alguma coisa, né? Não sei se a gente vai perceber ilusão de quê, né? Talvez o caminho, pelo menos o caminho que eu tenho pensado hoje em dia, diz respeito aos regimes de historicidade, a nossa mudança de projeção do futuro, né? Você pode perceber que até o século XX a gente imaginava um futuro muito distante. No século XXI, o nosso futuro não consegue ser muito distante. Veja até pelo caráter empático
que a gente está tendo com a redescoberta de romances distópicos que foram escritos ao longo do século XX. Eles não representam o futuro que nós estamos. Eles representam um futuro depois do nosso, mas eles têm parecido a nossa realidade, né? Então, aquilo que parecia fantasia se tornou extremamente realista. Isso muda a nossa relação com a realidade hoje. Digo isso assim, por intuição de ouvir muitos escritores brasileiros que têm dito muito recorrentemente: é muito difícil escrever ficção fantástica, ou ficção científica, ou ficção especulativa no Brasil. É porque é muito difícil superar o absurdo da realidade que nós temos vivido, né? Mas veja, isso são coisas que vão ser elaboradas com o tempo e com a recepção dos textos ao longo do tempo, né? Mais alguma pergunta tem aqui, gente? Eu já vou me encaminhar para o final do texto. Não? Tá, se quiserem, pode se inscrever aqui pelo chat, que daí eu termino respondendo perguntas. Bom, ali na página 62, o Horácio vai, dialogando com seu interlocutor, dizer o seguinte: não é qualquer juiz que vê nos poemas a falta de cadência e aos poetas romanos se deu não merecida indulgência. O Horácio responde: é isso a razão para eu desgarrar e escrever sem regra? Ou devo cuidar que toda a gente verá minhas faltas e manter-me precavido e seguro nos limites de uma esperada tolerância? Será evitar a censura sem merecer o louvor. Vocês versem os modelos gregos com mão noturna e diurna. O diálogo continua, né? Mas dirão vossos avós, dirão, vossos avós louvaram o ritmo e o xiste de Plauto. Daí ele responde: uma e outra coisa admiram eles com demasiada tolerância, para não dizer incompetência. Ou então, eu e você não sabemos distinguir a expressão grosseira da espirituosa e escandir com os dedos ou de ouvido a cadência justa. Aqui é aquele momento do texto que eu falei a vocês, do qual o Horácio projeta um tipo de educação da sensibilidade que crie esse tipo de leitor capaz de receber o belo como ele é. O Horácio chama de incompetentes as pessoas que não sabem perceber o ritmo dos poemas. Vejam vocês que esse tipo de lógica ela é pouco aplicável hoje em dia em termos de leitura de poesia. E eu estou dizendo isso não porque eu acho que as pessoas são incompetentes de perceber o ritmo dos poemas, mas porque a poesia que se produz moderna e contemporaneamente não necessariamente está preocupada com esses valores da mesma forma como estava o Horácio. Quer dizer, nós sabemos hoje claramente que todo o texto tem ritmo, ainda que esse ritmo chame a atenção para si mesmo ou não. Mas o Horácio ainda está na tradição aristotélica, que não deu nome para aquele tipo de produção que eles chamavam de não ritmada, né? Para nós, hoje, não existe uma produção não ritmada. Toda produção tem ritmo. A diferença está na organização do ritmo, se ele é mais explícito e consciente ou menos explícito, mais implícito e prosaico. O Horácio ainda está preocupado com esse tipo de valor, porque para ele a boa poesia, e aqui entendam poesia como literatura como um todo, é a expressão de um discurso organizado de modo belo. E o belo corresponde ao simétrico, ao matemático, aquilo cujo ritmo soa bem. Então, adiante, aqui no texto, ele vai falar dos metros que se estendem demais, que tem palavras muito longas, e vai falar mal do metro que é muito curto, que usa palavras muito pequenas. E vai dizer, quer dizer, ele não gosta dos extremos, né? Ele precisa de um equilíbrio. Estudando para a aula hoje, me ocorreu uma coisa que me deu uma pulga atrás da orelha, que eu nunca tinha pensado. Eu não me lembrei imediatamente de poemas de versos muito curtos, nem poemas de versos muito longos. Enquanto eu lia o Horácio falando, eu fui buscar quais poemas eu tenho na mente rapidamente.
Lembrei, por exemplo, de Minha Terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Tá? É um poema que está no nosso imaginário comum muito facilmente. Lembrei de cantigas de Niná, né? Então, nenenzinho quando dorme põe a mão no coração, aquelas coisas. Aí vocês podem me contrapor. Se vocês prestarem atenção, esses textos, lembra que eu estou falando do meu repertório, esses textos que eu me lembrei com facilidade, sem muito esforço, eles estão na medida que o Horácio propõe como a mais bonita. Eu não consigo me lembrar facilmente de um poema monossilábico ou de um poema muito longo. É óbvio que eu não sou a medida para todas as coisas, eu não sou o homem vitruviano, né? Eu só estou pensando em um universo comum. Como eu pensei na canção do Exílio, do Gonçalves Dias, eu tentei me lembrar da canção do Exílio não lembro se é do Paulo Mendes Campos, que é monossilábica. É lá, babá, nananá, não sei o quê. Cá, são só monossílabos. E veja, eu não consegui me lembrar. Tem uma coisa que é insistente nas teorias poéticas, que é o fato de que determinados ritmos são mais naturais aos nossos ouvidos. É por isso que eu estou externalizando a minha pulga atrás da orelha para vocês. Porque eu, particularmente, não sou um sujeito que acredita em coisas naturais. Acredito que elas são criadas culturalmente e se estabelecem. Agora, vejam o peso disso. Eu não consigo lembrar de nenhum poema de versos curtos e nenhum de versos longos demais. Isso difere se a gente for ouvir uma aula ou uma palestra do professor Jacinto Lins Brandão, que eu cito muito para vocês. O Jacinto é um sujeito erudito, que sabe grego antigo e grego moderno, latim, sânscrito, hebraico, e está acostumado com uma lógica sonora da poesia grega que é mais longa do que a poesia latina, como a nossa, né, neolatina, consequência do verso em língua portuguesa. Certamente e normalmente ele declama com facilidade, óbvio que ele tem uma memória muito melhor que a minha também, poemas de versos mais longos. Agora, a gente tem que pensar se isso também serve para os versos mais curtos, né? Salvo as memórias excepcionais, como quem é aluno do PPG conhece a memória do professor Geraldo, por exemplo, a quem eu invejo positivamente muito, porque ele lembra literatura muito facilmente e belamente, é um grande professor de literatura. Eu estou falando não desses sujeitos excepcionais, mas dessa memória que tende a ser comum facilmente, né? E daí vocês pensem aí nos poemas que vocês se lembram, se eles são mais longos ou mais curtos, ou estariam mais próximos dessa estreita medida a qual a gente fala aqui nas poéticas clássicas. Bem, depois de falar sobre isso, por fim, o Horácio vai concluir, lá na página 67, falando sobre a pseudodicotomia entre natureza e arte, em termos de criação artística, né? Então, ele fala no parágrafo que se inicia na página 67 o seguinte: já se perguntou se o que faz digno de louvor um poema é a natureza ou a arte? Ele usa o ou para criar uma falsa dicotomia, mas ela é falsa por quê? E eu acho que isso é uma sacada muito boa. Lembremos-nos que arte, em latim, é ars. E a ars latina, ela não tem uma correspondência direta ao grego poiesis, né? Porque como eu já havia comentado para vocês, que o professor Jacinto Lins Brandão esclarece, enquanto em grego a poiesis comporta uma técne e uma praxis, ou seja, uma arte no sentido técnico e uma arte no sentido prático, a ars latina, ela só é técnica, mas não técne.
ela é técnica no sentido que nós utilizamos hoje, como o saber prático de uma profissão. Quando o Horácio coloca a natureza e a arte como supostos opostos, é óbvio que isso aqui é um dispositivo retórico, ele coloca como ou, e qual é a solução que ele vai terminar o texto expondo. A arte representa a natureza. A natureza é bela. A arte que representa adequadamente a natureza tende a ser bela, porque as duas são uma coisa só. Ele desfaz a dicotomia e coloca elas no mesmo patamar, né? É como se ele naturalizasse a arte. E vejam como ele explica. Eu, por mim, não vejo o que adianta, sem uma veia rica, o esforço, nem sem cultivo, o gênio, ponto. Assim, um pede ajuda ao outro, numa conspiração amistosa. Por que eu quis terminar a exploração do texto por isso? Porque a noção de gênio e a imagem da natureza são muito importantes para o dispositivo romântico. E aqui vocês vão perceber uma das conexões que vão ser importantes para nós nas poéticas do romantismo. Vai ser algo que a gente vai precisar pensar. Em que medida o gênio e a natureza, nas poéticas clássicas, são atualizados ou diferenciados das poéticas do romantismo? Por que o romantismo apela para a noção de gênio? E se esse gênio romântico é o mesmo do qual está falando o Horácio, vocês já intuitivamente podem perceber que não vai ser, né? Mas não vai ser por causa da ideia de natureza que os dois não compartilham, né? Os dois, o romantismo e a antiguidade. A noção de natureza vai se transformar com o mundo. E por isso a noção de gênio vai se transformar também, né? O gênio da antiguidade, como ele está no plano das ideias, como ele é abstrato, ele vai ser acessado por todos da mesma forma. Por isso que o modelo é imitativo. Agir com engenho e arte, como diz o Camões, é seguir o modelo da tradição, atualizando a tradição, mas dialogando com ela diretamente. A noção de gênio romântica, pelo contrário, ela não elimina o diálogo com a tradição, não é à toa que os românticos recuperam a mitologia, folclore e coisa do tipo, mas ela busca o irrepetível, aquilo que não existe, não existiu e não existirá. Precisa ser único, é um acontecimento individual, fruto de um processo histórico, de um tempo, de uma mentalidade. Ou seja, aquilo que era total no universo da antiguidade, na dimensão do espírito, em termos românticos, é individual. Por isso que a poesia romântica se torna a expressão de um eu. E por isso que ela não tem o poeta que fala, mas o eu lírico. O eu sequer irrepetível. O gênio romântico não pode ser o mesmo. É daí que vem a nossa ideia moderna de estilo, como nós vamos trabalhar na disciplina dali em diante, como esse traço diferenciador. É óbvio que a gente vai ver que nem sempre ele é diferenciador, mas ele sequer é diferenciador. Por que eu já estou adiantando tantas coisas sobre o que nós vamos ver? Porque até aqui, ainda que com pontuais diferenças, vocês vejam que, óbvio que também por uma questão de tempo na disciplina, mas a gente cobriu um espaço temporal muito grande. E agora, quando a gente chegar nas poéticas do romantismo, as coisas vão acontecer muito mais rapidamente. Isso se deve, obviamente, à globalização do mundo, ao desenvolvimento de dispositivos de comunicação, à democratização da leitura. Tem toda uma macroestrutura que impacta isso, logicamente. Mas a gente não pode deixar de pensar que isso também equivale a mudanças do ponto de vista estético, que aqueles paradigmas que tendiam a uma conservação num espaço de tempo maior,
eles aparentemente vão se suceder muito rapidamente no tempo. A nossa grande pergunta vai ser, será que eles realmente se sucederam no tempo? Será que as proposições românticas já são ultrapassadas para nós, em termos de composição? Né? A ideia vai ser elaborar isso. Por isso que eu terminei por aqui. Ok? Obrigado, Eric. O Eric colocou a canção do Exílio facilitada. Vejam, ela é facilitada e eu acho super difícil lembrar. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, capá. É isso, né? Lá, onde canto o sabiá. Aqui, facilitada não tem nada, mas tudo bem. Essa forma eu acho muito mais difícil, inclusive, do que a do Gonçalves Dias. Talvez por mera repetição. Alguma dúvida até aqui, gente? Sobre o Horácio? Tudo bem? Então, na aula que vem, nós vamos discutir a poética do Longino. Se você... Deixa eu só interromper a gravação.